Começamos agora mais um bate-papo jurídico no canal 25 da NET. Hoje abordaremos mais 2 novos temas. E você, telespectador, tem alguma dúvida referente aos seus direitos? Mande-nos um e-mail que em breve responderemos. Bom, o assunto que eu vou falar hoje se refere à devolução da taxa de corretagem, que é um assunto muito frequente e questionado nos dias de hoje através de ações judiciais. Porque o que tem ocorrido? O consumidor, futuro comprador, vai até o plantão de uma construtora, aparentemente. Então, quem está lá intermediando a venda? É um corretor de uma imobiliária contratada pela construtora. E daí que surge a questão: quem deve pagar essa taxa de corretagem? O comprador ou a construtora? Porque nós sabemos que, através do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que adquire um produto ou que contrata um serviço tem que pagar por ele, né? Sim. Então, se a construtora contrata a imobiliária, quem deve pagar a taxa de comissão, né? Sim. De corretagem? Então, esses valores têm sido repassados para os consumidores, que são os compradores. Então, tá tendo bastante demanda jurídica com relação a esse assunto. Tendo muitos casos, inclusive, no nosso escritório, né, que eu tenho feito, de que esse valor deve ser devolvido ao consumidor, em alguns casos até em dobro, porque foi cobrado indevidamente do consumidor. E quando um valor é cobrado indevidamente, ele tem que ser devolvido em dobro, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Então, esses assuntos são bastante interessantes, principalmente porque é um direito que o consumidor tem e que muitas vezes não sabe, porque a gente vê que tem ocorrido muito isso, né, doutor? Sim, De que constantemente. Constantemente, vários plantões de vendas e muitas propagandas que as construtoras, em parceria com as imobiliárias, fazem para divulgar esse plantão de vendas para atrair o consumidor, que muitas vezes acaba pagando por um valor que não é devido por ele, e sim pela construtora. Normalmente, né, doutora? Sim, sim. Então, a gente vai falar aqui, discutir esse assunto, qual que é o prazo que eu tenho, para entrar, né, com essa ação, a partir de quando começa a vigorar esse prazo. Então, a gente vai ser bem legal o programa de hoje. Vai tirar dúvida de vários telespectadores. Sim. Hoje abordaremos o tema contrato de trabalho. Estamos trazendo para cá perguntas que no dia a dia recebemos de clientes que nos procuram tanto no escritório quanto nos sindicatos. São perguntas que para muitos podemos achar assim, são simples demais, mas para uma grande maioria são bem complicadas. Como exemplos, fui contratado pela empresa, como será meu aviso prévio? Como é um contrato de trabalho? Como posso ser demitido? A empresa muitas das vezes não está fazendo o que prometeu. São perguntas que recebemos frequentemente pelos nossos clientes e pessoas que nos procuram no escritório. Então, traremos para cá um pouco delas para tentar sanar as dúvidas também de você, telespectador. Quem sabe você também não faça parte dessas pessoas que têm essas dúvidas, que para muitos são banais, mas que para outros, como para você que está nos assistindo, pode também fazer uma diferença. No próximo bloco, vamos responder as perguntas dos internautas. Voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.
Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade, para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Vamos para a primeira pergunta, doutor? Sim, vamos lá. Como funciona a rescisão de contrato de trabalho? Existem muitas formas de rescisão, que vão desde justa causa, sem justa causa, rescisão indireta por culpa do patrão ou rescisão recíproca, que se refere culpa por ambas as partes. Então vamos lá. A primeira é sem justa causa. A rescisão quando ela é dada por parte do empregador para o empregado sem justa causa. Durante o pacto de trabalho aconteceu algo que foi necessário demitir o funcionário, então não existe uma causa específica para essa demissão. Essa é a justa causa. Essa é a normal, a do dia a dia, o cotidiano. Preciso demitir. Não precisa de um motivo. Não precisa, é um direito. Quer dizer, o motivo é da empresa. É um direito potestativo do empregador. Então, sem motivo algum, ele só deve cumprir as formalidades legais, né, em proceder à notificação do funcionário para fazer a justa causa. Aviso prévio, né? É isso, o normal do dia a dia da rescisão. Existe também a rescisão por justa causa por parte do empregador, ou seja, por parte da empresa. Ela está elencada no artigo 482 da CLT e ali estipula aos atos faltosos do empregado que justifiquem uma demissão por justa causa. Agressão, uma desídia no trabalho que venha causar alguma gravidade para a saúde própria dele, de outro trabalhador, que venha também causar danos à empresa, desde que identificada a má-fé, a vontade do trabalhador em fazer, em transgredir a norma. Não parece que é algo assim grave, né? Algo que é difícil de acontecer, mas no dia a dia nós temos muita ocorrência nesse sentido. E nesses casos, doutor, referente à demissão por justa causa, quais os direitos que o trabalhador tem? Então, doutora, face à gravidade do ato cometido por ele vai receber o que tem de direito mensal dele ali, ou seja, saldo de salário, o que está vinculado ao contrato, 13º dele, ou integral, integral ou parcial. Então, ele só não vai receber a multa que ele teria direito e tal. Do fundo de garantia, Isso, né? Vai ficar bloqueado também o FGTS dele por um tempo. Então, porque muitas pessoas, quando são demitidas por justa causa, acham que não tem direito algum, né? Não, pelo contrário, tem todo o direito. Ele só não vai receber a multa pecuniária, né? A multa pela quebra daquele contrato. Ele que causou. Ele que foi o grande... Então nada mais justo. Ele foi o grande motivador da demissão. Existe também a justa causa por parte do empregado, que nós chamamos de rescisão indireta. Não é muito conhecida pelo trabalhador, mas existe essa possibilidade onde você, trabalhador, daria essa rescisão para o seu empregador. E você, trabalhador, também aplicaria essa rescisão ao seu patrão, ou seja, por um ato faltoso dele. Não é só o funcionário que comete esse ato faltoso, o patrão também comete. Exemplos que já observamos, né, no dia a dia são: o funcionário ele é contratado para uma tarefa e é determinado que ele faça outra tarefa ou cumule tarefas que não estão no contrato. Diversa do que está no contrato. A diversa do contrato. Também o pagamento, deixa o pagamento sem receber, ou paga um atrasado, ou já vi caso do patrão pedir para o funcionário parcelar o pagamento dele. Tem até o caso recente de um cliente que nos consultou, que ele trabalha, até a empresa em Sorocaba mesmo. A empresa paga em cheque, 2 dias depois do dia estipulado,
O cheque muitas vezes volta por falta de fundo. Nossa, ele fica sem pagamento. Sem pagamento, e normalmente acumula com o vale com o pagamento, ele vai receber tudo junto. O patrão pede paciência para ele, ter paciência que a crise justifica tudo, mas o risco do empreendimento não é do funcionário, é do patrão. Então, em casos dessa modalidade, o empregado pode também aplicar justa causa para o patrão. E acaba abrindo brecha também para uma indenização por danos morais e materiais aí, não? Sim. Se o funcionário ele conta com o salário, ele espera no mês, ele se programa, se planeja para fazer uso do seu dinheiro. Chega no dia, não tem dinheiro. Como que fica, né? A tese para esse pedido é bem plausível. Plausível. Existe também a rescisão por culpa recíproca de ambas as partes, onde ambos cometem as faltas, né? Nesse caso, é bem peculiar, isso é bem pouco utilizado. Eu entendo assim, seria quase que uma justa causa para os dois, onde as multas são divididas 50% para cada parte. Cada um teve a sua cota parte. Cada um teve a sua cota parte. O único que vai sair um pouco melhor é o empregado, que vai ter também o mesmo da sua rescisão, como se fosse por justa causa. Saldo de salário, o 13º salário, férias e tal. Vai ter todas as verbas rescisórias garantidas. Sim. Então, existe também essa modalidade de rescisão. Okay. Qual a próxima pergunta, doutora? Como funciona o contrato de experiência? O contrato de experiência. Normalmente, o funcionário, ao adentrar na empresa, ele tem que ser testado no dia a dia. A empresa, inicialmente, muitas fazem o contrato por 45 dias e podem prorrogar esse contrato por mais 45 dias. Fica aquela dúvida assim, o contrato de experiência acabou você demitido? Não. Se o seu empregador, no período correto dos 45 ou 90 dias, fizer o seu desligamento, notificar que não precisará mais da sua mão de obra, o contrato de experiência está encerrado. No entanto, se passou um dia após o contrato de experiência, dos 45 ou 46 dias, ou o dia 91, né, o 91º dia, o contrato se torna por prazo indeterminado. Aí terá todos os direitos dos contratos indeterminados e tudo mais. Nós recebemos, assim, muitas perguntas de empresas. O RH liga no escritório e pergunta assim, o contrato de trabalho do funcionário vai terminar no sábado. 45 dias, 90 dias será findado no sábado. Posso demitir ele na segunda? Porque ele não vai trabalhar sábado e domingo, né? Porque então, não seria dia útil também. Não seria dia útil. Meu conselho para a empresa é para demitir na sexta. Perca um dia do contrato e faça a demissão na sexta. A legislação é clara, 45 dias, no máximo 90. Se passou esse período sendo ele sábado ou domingo, não está descrito que só dias trabalhados. Não tem um prazo exato antes do término do contrato de experiência para notificar o empregado? O contrato de experiência deve ser cumprido. Se o patrão... Se a empresa desejar comunicar, né, o empregado. Ela pode fazer, mas ela vai ter que pagar o contrato de trabalho cheio. Pode notificar até um dia antes, então. Sim, contrato de trabalho cheio um dia antes. Vamos para a próxima pergunta, doutor? Sim, vamos lá, doutor. Fui demitido. Devo cumprir o aviso prévio? Sim, se você foi demitido sem justa causa, você deve cumprir, sim. A pergunta que muitos trabalhadores fazem para nós é assim, eu não quero mais trabalhar na empresa. Eu sou obrigado a cumprir esses 30 dias? Você é obrigado a cumprir, porque o patrão, né, o empregador, ele pode descontar de você esses dias trabalhados. Agora, se você se transformar persona não grata, o seu patrão pode também optar em não tê-lo dentro da empresa e indenizar esse aviso prévio para você. Mas é obrigatório que se cumpra, assim, o aviso prévio de qualquer forma. Tem uma nova lei que foi até promulgada,
para o trabalhador, até que ela é benéfica. A cada 1 ano trabalhado, ele ganha 3 dias a mais no trabalho. Então, só um exemplo, o trabalhador ele esteve contratado, registrado na empresa por 20 anos. Ele terá aí, então, 60 dias a mais de estabilidade na empresa, né? Como aviso prévio. Então, ele vai ter 90 dias para receber. Então, é bem interessante o cumprimento desse aviso prévio. Se há possibilidade, cumpra. Sim, cumpra. Ou pague. Muito boas as respostas, doutor. Creio que resolveu a questão de muitas pessoas nessa situação. Esperamos. São perguntas bem simples, sim, mas que na hora ali gera dúvida. Sim, mesmo. sim. É o que acontece, né? Para nós é o normal, o dia a dia. Para esses telespectadores, são perguntas que pairam no ar para eles. Com certeza. Então, no próximo bloco, voltaremos com mais dúvidas dos telespectadores. Voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! E a Prefeitura de Sorocaba não para, as obras seguem a todo vapor. A duplicação da Victor Andrews com 6 quilômetros de ciclovia e o alargamento da Hollingsworth melhoraram o acesso à zona industrial. A Avenida Pirelli recebeu pavimentação de ciclovia. E estão em andamento 400 mil metros quadrados de pavimentação e 115 quilômetros de obras de recap. E tem muito mais. É a Prefeitura em atividade para o bem da nossa cidade. Prefeitura de Sorocaba. Trabalho sério. Cidade melhor. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Agora é a vez da doutora Carla responder algumas perguntas. Vamos às dúvidas dos internautas, doutora? Vamos lá. A construtora pode me transferir o pagamento da taxa de corretagem da imobiliária? Não, desde que a construtora tenha contratado os serviços da imobiliária, né? Essa prática se tornou muito comum, pois várias construtoras transferem a comercialização dos seus empreendimentos para as imobiliárias. Então, o que acontece? As duas fazem um contrato de corretagem e, após isso, a construtora instala um plantão de vendas no local do seu empreendimento para que os corretores da imobiliária contratada realizem as vendas, né? Então, assim, doutora, só para esclarecer um pouco melhor, o comprador ele se dirige até o plantão de vendas, mas ele não está fazendo um contrato com a imobiliária, correto? Então, o que acontece? Sim, ele se dirige até o plantão de vendas através da maciça propaganda que é feita para atrair o consumidor, o comprador, até esses plantões de vendas, né? E o consumidor, ao visitar os plantões de venda das construtoras, ele não está buscando uma assessoria imobiliária para que o auxilie na busca de um determinado imóvel. Então, na convicção dele, se ele fechar um negócio, ele está fechando um negócio com a construtora. Sim, imobiliária é um mero coadjuvante na visão dele. Sim, sim, com certeza. Só que, na realidade, não é isso que acontece. Por quê? Porque quando o comprador está ali conversando com o corretor, ele não é informado de que aquele corretor é da imobiliária contratada pela construtora. E o que acaba acontecendo na ocasião da assinatura do contrato? Várias taxas, como a de corretagem, são repassadas para ele, são impostas para ele pagar, o que é complicado, porque não cabe a ele pagar esse valor, e sim
a construtora. Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, se a gente contrata um serviço, a gente tem que pagar por ele. Então, se a construtora contratou o serviço da imobiliária, ela é que deve pagar essa taxa de corretagem. Se transferida para o consumidor, essa cobrança é indevida. É a construtora, né, que procurou essa intermediação. Sim, foi ela. O interesse é dela vender, né, os imóveis do empreendimento. Então, já é uma forma mais fácil para ela vender. E a procura para esse tipo de ação é muita, doutora? Tem bastante procura, principalmente porque na ocasião da assinatura do contrato não é dada a oportunidade do consumidor, ou seja, do comprador, questionar essas cobranças. Porque são impostas a ele e mesmo que ele questione, ele corre o risco de não finalizar a sua compra, que muitas vezes é muito desejada, é uma boa oportunidade que ele não quer perder. Então ele acaba se submetendo a isso. O comprador, ele está comprando o sonho, né? Ele não se importa com o que ele está comprando ali. Aí depois vai discutir, vai analisar o que ele realmente fez ali, se é válido ou não. E aí que surge a figura do advogado para resolver essa situação. Pois é. Vamos para a próxima pergunta, doutora? Vamos Pelo lá. que vejo aqui, é meio que complemento dessa resposta da primeira. Sim. Como faço para ter o valor da taxa de corretagem que paguei indevidamente devolvido? Então, é através de ação judicial. Inclusive, esse assunto vem provocando muitas demandas no judiciário, porque está havendo muita cobrança ilegal, vamos dizer assim, porque confronta o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, quem passou por isso ou está passando por essa situação está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já confirmou que é aplicável aos contratos de compra e venda de imóveis o Código de Defesa do Consumidor, desde que o consumidor seja o destinatário final do bem. Então, se após a propositura da ação judicial for verificada na análise ali do contrato pelo juiz de que essa cobrança é abusiva, o consumidor terá direito a ter devolvido esse valor com juros e correção monetária. E em alguns casos, doutor, é até vantajoso para o consumidor, porque em recentes decisões, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que esse valor poderá ser devolvido em dobro. Então, imagina. É um complemento. É um valor razoável, né? É um complemento para imobiliar o imóvel, né? Sim, com certeza. Vamos para a próxima pergunta, doutora. Vamos lá. Qual o prazo para ingressar com ação de devolução da taxa de corretagem paga indevidamente? Essa é uma questão que está tendo divergências. Várias, inclusive. Como sempre. Para variar. O prazo para ingressar com a ação de devolução da taxa de corretagem é de 5 anos contados a partir da data da assinatura do contrato. Mas o que vem ocorrendo? Nas decisões de primeira instância, inclusive em alguns casos que eu fiz, os juízes estão sentenciando com um prazo de 3 anos, contados a partir da data da assinatura do contrato. E daí o que acontece? Já passou 3 anos, como é que eu faço? Não tem problema, a gente dá um jeito, né, doutor? Tem o recurso para isso. Então, a gente ingressa com recurso, em segunda instância, o que os tribunais estão decidindo? Que o prazo é de 5 anos, contados a partir da data da assinatura do contrato. Então, só para te entender, da assinatura e não da retirada da chave. Não, é da assinatura. Da assinatura. No momento que você está concretizando ali,
realizando o contrato mesmo, com a assinatura do contrato, começa a contar o prazo. Ah, interessante. E esse prazo de 5 anos está de acordo com o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 27, que fala assim: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano de sua autoria, né? Então, assim, passou 3 anos, vamos entrar com a ação, porque dá para recorrer e dá para ter a devolução desse valor, com juros e atualização monetária. Então, como tem sido fixado esse prazo de 5 anos, dá sim para entrar com um processo, e se por um acaso o juiz fixar esse prazo de 3 anos, tem o recurso para salvar, e em muitos casos, como eu falei aqui, esse valor poderá ser devolvido até em dobro, porque o STJ tem entendido que há má-fé na cobrança desse valor. E, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, todo valor que é cobrado indevidamente tem que ser devolvido em dobro, né? O comprador, na hora na pressa de adquirir o imóvel, ele assina tudo. Isso, não repara no que está assinando, porque é uma alegria comprar um imóvel. Está comprando um sonho, né? Então, assim, vai sair caro de qualquer forma, então não são as taxas que vão impedi-lo de finalizar o contrato, mas tem essa opção de discutir o contrato após a sua conclusão. O interessante é que dá para rever esse valor, né, doutora? Sim, dá sim, dá sim. Muito Dentro bom. do prazo de 5 anos, dá sim. Legal. Bom, doutora, foi muito interessante nosso papo. Acho que deu para tirar bastante dúvida. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigada, doutor. E obrigada pelo convite da Local TV. Fiquei muito contente de vir até aqui esclarecer essas dúvidas que são muito frequentes, que com certeza interessam aí a grande parte da população sorocabana. Isso é verdade. Então, qualquer outras perguntas que sejam pertinentes, nos procurem. tchau, tchau. Até mais.